Na vida de Josué, nós vemos instruções, vemos orientações para você ter uma vida bem-sucedida, uma vida abençoada. E da onde ele aprendeu isso? Porque tudo é uma manifestação daquilo que eu aprendo. Por isso que há algo que é muito importante nós entendermos no dia de hoje. Porque hoje nós estamos invertendo os valores, aonde os filhos vêm para a igreja e os pais ficam em casa. E eu aconselho algumas pessoas e eles perguntam: eu gostaria que os meus filhos, pastor, eles fossem mais crentes. Mas o maior exemplo do cristianismo, de uma vida com Deus, são o exemplo dos pais. E não é um exemplo de ser crente, de pegar uma Bíblia, de vir para a igreja, de ser um religioso. É mudança de vida. Você tem que ter uma demonstração de mudança de vida com os teus filhos. Você vai ter que ter uma demonstração de vida com a sua esposa. Você vai ter que ter uma demonstração de vida com você mesmo. E lembra que eu falei? Mudar hábitos, ou maus hábitos, ou uma conduta terrena, isso não é uma coisa tão simples. Por quê? Porque nós temos manias, nós temos maus hábitos, e a palavra de Deus, ela vem justamente com esse direcionamento, essa visão de quê? De nos confrontar, de quebrar a gente, de mudar a gente, de trabalhar no nosso coração. E você vai ver que na vida de todas as pessoas que eles resolveram andar com Deus, Deus foi trabalhando na vida deles, para eles não seguirem segundo os seus pensamentos, mas seguir segundo a vontade de Deus. Isso é negar a si mesmo. Eu abro mão da minha vontade para que a vontade de Deus prevaleça. E isso é até quando, pastor? Só no começo da minha conversão? Não. Lembra que eu falei? Existem muitas pessoas que começam bem e eles terminam mal. Por quê? Porque no começo eles começam renunciando. Mas daqui a pouco eles vão dando um jeitinho. Daqui a pouco eles vão se acomodando. E daqui a pouco eles querem fazer e eles não conseguem fazer. E isso é tão real que tem aí uma camada muito grande na sociedade que conhece a palavra de Deus, já foram crentes, tem desejo de vir para a igreja, mas eles não têm força de vir para a igreja. Alguns chegam até na porta da igreja, alguns chegam na porta da igreja, e eles não têm força de entrar na igreja. Alguns eles planejam: hoje eu vou buscar a Deus. E aí acontece alguma coisa, eles não vêm aqui buscar ao Senhor. O que significa isso? Significa que tem uma luta, que ela é travada. E nós, como servo de Deus, temos que ver esses exemplos de Josué, vendo os exemplos que Moisés teve e que ele colocou em prática e que serve para nossas vidas também, que nós devemos colocar em prática. Você vai ver que há uma mudança na vida de Moisés. Que mudança é essa? É uma mudança de propósito. Um homem que estava lá no deserto, quando ele achava que a sua vida, aos 80 anos, não tinha mais nenhuma perspectiva, Deus se apresenta para ele e fala: eu tenho uma nova história para escrever através de você. Qual é a fala de Moisés? Eu, que não sei falar, Senhor, gago, tenho dificuldade na fala. A grande realidade que Deus está mostrando para Josué, está mostrando para Moisés, está mostrando para mim, que independente das nossas limitações, nós temos um Deus ilimitado. Ele te usa, nos usa com as nossas qualidades e com os nossos defeitos, para mostrar que Ele é Deus. Ele nos ama e o amor dele é incondicional. Como que o amor de Deus é incondicional sobre a nossa vida? É muito simples entendermos isso. Deus não vai deixar de amar você mais ou menos, grave bem, pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer. Muito relacionado a um filho. A mãe, o pai ama um filho independente daquilo que ele faz de bom e daquilo que ele faz de ruim. Sim ou não? O amor continua o quê? O mesmo. O amor de uma mãe para com um traficante é o mesmo? Sim ou não? Sim. O amor de uma mãe para um ladrão é o mesmo? O amor de uma mãe para um universitário é o mesmo? Não muda. O amor de uma mãe para quem é rico, um filho rico, muda? Não muda. Qual a diferença?
Qual é a diferença? A diferença está quando o filho, ele agrada. Essa é a diferença. A diferença está nesse aspecto. Quando eu me posiciono diante de Deus e eu agrado a Deus. E como é que eu agrado a Deus? É através das minhas atitudes. Aí muda todos os aspectos. Ele não traz desgosto, ele traz prazer. Então se agrada. Você vai ver que o Senhor fala assim para Jesus: esse é meu filho amado, a qual eu tenho prazer. Por que o Senhor está demonstrando que tem prazer? Porque Ele abriu mão da glória para manifestar a sua graça diante da humanidade, se humilhando em forma humana, para nos resgatar, para novamente termos o acesso ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Isso é maravilhoso. E nos restabelecer. Qual é o propósito de Deus? Enviando o seu Filho. Sabe aquela comunhão que Adão e Eva tinham no jardim, que eles perderam? Foi isso que o Senhor veio trazer para a terra. Novamente, uma aproximação e um relacionamento. Isso é tão forte que Deus, Ele agora mora através do seu Espírito dentro de quem? De mim e de você. Mora dentro de nós. Então, Josué via a trajetória de Moisés, que não foi fácil, quando ele chega diante de Faraó, quando ele liberta o povo, e preste atenção, o povo não ficou muito alegre não, o povo queria apedrejá-lo, o povo queria matá-lo, o povo traiu, você vai ver, Coré, Abirão, Datã se levantando, você vai ver pessoas tentando derrubar Moisés de todas as formas, e Josué estava ali vendo, Josué estava ali quando Miriam começou com Arão a discutir a respeito da esposa de Moisés, porque era negra. Você vai ver que ele está sempre tendo os embates, mas ele está sempre se posicionando. Eu não abro mão de estar perto de Deus, eu quero a presença de Deus. Eu acho lindo que estamos lendo, a leitura está no livro de Levítico, e hoje, quando eu estava fazendo a leitura, impactou, quando o Senhor manda fazer o tabernáculo, e a arca da aliança, e aí Deus se revelava, a arca da aliança tinha 2 querubins, um de frente com o outro, e aí, por cima da arca da aliança, Deus aparecia e falava com Moisés. Eu fiquei viajando, hoje de manhã eu fiquei viajando, falei, nossa, que coisa doida, já pensou? Entra lá no Santo dos Santos, e de repente Deus se revela para Moisés, e começa a direcionar os seus propósitos, os seus projetos. É essa mesma liberdade que Deus fez com Moisés, que Deus fez com Josué, Ele quer fazer comigo e com você, com todas as nossas limitações. Basta nós santificarmos nossa vida para vivenciarmos o melhor de Deus.